Mais um dia contando as histórias do livro Medicina Macabra. Se você acha que já viu de tudo na medicina, é porque ainda não ouviu essa história que eu vou te contar agora. Bom, segundo o livro, esse caso aconteceu lá em 1816. O jovem senhor D foi morar na casa de um reverendo, um sacerdote respeitado e pai de uma jovem família. E ao chegar, ele foi logo avisando a família que às vezes ele tinha o hábito de andar enquanto dormia. E que se caso isso acontecer, para que eles não se assustassem. Uma certa noite, o reverendo ouviu alguns barulhos estranhos e resolveu descer as escadas para ver o que estava acontecendo. E ele deu de cara com o jovem, ainda adormecido, revirando alguns de seus livros, catalogando tudo com extrema precisão. E o mais assustador é que ele fazia isso no escuro, com a mesma habilidade que alguém teria se tivesse acordado e com a luz acesa. E ao derrubar algum dos livros, o barulho pareceu assustá-lo, que rapidamente voltou para sua cama. E aí que na manhã seguinte ele não lembrava de absolutamente nada do que havia acontecido na noite anterior. Ele tinha a capacidade absurda de fazer coisas extremamente complexas enquanto dormia. Eu não consigo fazer nem acordada, veja lá dormindo. Como, por exemplo, jogar xadrez e escrever cartas em latim. E em outra ocasião, nas vésperas dele apresentar uma palestra, ele foi pego se preparando em voz alta enquanto dormia. E vocês acham que acabou por aí? Não, não. Em uma outra ocasião, ele imaginou que estava enfrentando um de seus antigos colegas em um duelo. E o mais bizarro é que quando o sinal do duelo foi dado, ele caiu no chão como se tivesse gravemente ferido. Então ele pediu para que o levassem para sua cama e chamassem um médico imediatamente. Bom, e como tinha um médico que era conhecido da família e desejava muito observar o jovem em seu estado de sonambulismo, a família resolveu chamar ele. E aí o médico perguntou para ele onde ele havia sido ferido. E nesse momento o Sr. D colocou a sua mão sobre o lado esquerdo e disse que era ali que a bala estava. O médico, para não contrariar o sonâmbulo, ele simulou que ia fazer uma cirurgia. Pediu até para que ele tomasse um remédio. Não sei se era um remédio imaginário ou sei lá. Aplicou uma forte pressão sobre o local e falou que a bala tinha sido removida. E aí o paciente agradeceu o médico pela habilidosa operação e perguntou se o adversário estaria morto. E ao responderem que ele estava vivo, uma expressão de alegria surgiu em seu rosto. Acho que ele deve ter ficado com a consciência menos pesada, né? E foi como se essa felicidade tivesse despertado ele. Tá, e aí, vocês acreditam mesmo que esse caso aconteceu de verdade? Deixa aqui nos comentários. Eu achei essa história meia boca hoje, mas ok. Tchau!